Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu estava ali acompanhando, né, esses líderes religiosos nas suas manifestações, porque eu sempre fico atento. Eles têm grande poder de influência sobre seus fiéis, né, e dentro da política hoje eles estão ampliando esse alcance. Tem objetivos obscuros, é lógico, né, de colocar a lavagem cerebral em prática no Brasil inteiro, fazer um Brasil evangélico, né, e todo mundo pagando para eles, tentando o luxo, os status deles. Mas eles ficam falando aí, né, principalmente agora que eles são políticos, né, muitos são deputados, outros são senadores. Aqueles que não são, seguem, né, deputados ou senadores, né, fazem com que os seus fiéis votem nesses caras. Mesmo o cara sendo bandido, condenado, canalha, corrupto, direto nas manchetes policiais, vai lá o fiel seguir a ordem do pastor e vota no bandido. Eu não consigo entender, né, a lavagem cerebral é muito forte. E eu prestando atenção nesses caras aí, eu vi um Feliciano. Feliciano, né, tá sempre aparecendo ultimamente aí, salvou o Temer naquelas 2 votações lá, falando coisas absurdas, né? E ele falou agora recentemente sobre o caso da Marielle lá, a vereadora que morreu lá no Rio de Janeiro. E aí, cara, é lixo. Lixo, lixo, lixo de verdade mesmo. Sim. Ele foi uma entrevista naquele programa do Pânico, né, mano? Tem lá o pessoal, tipo carioca, que é todo direitista, radical, fala pra caramba, aqueles argumentos batidos da direita. Tem lá um pessoalzinho, né, que gosta de falar da esquerda, mas sempre tá meio, né, restrito, né, limitado pelas pessoas próximas a eles, né, tipo a Amanda, eu não gosto daquela mina lá, né, mas ela tenta entrar no discurso da periferia, porque ela veio de lá. E ela tenta, né, bater com alguns argumentos que não contrariam, né, porque a mesa também não é muito favorável a ela, então ela fica meio na segunda. Essa é a composição do Pânico, né, um bando de, sei lá, bagunceiro. Os caras vão fazer bagunça na TV. Era muito mais legal no início, quando eles não tinham limites, né, do que agora, quando fizeram politicamente correto e perderam a audiência. Mas, na rádio, eles continuam com o seu programa. E aquele Marcos Feliciano, deputado, né, líder evangélico, pastor, foi lá, né, fazer uma entrevista com esses caras aí. E perguntaram para ele, entre outras coisas, né, como sempre da esquerda, sobre o comunismo, do Lula, né, e aquelas frases repetidas que eles sempre dizem, né, como se fosse o dono da ética e da moral, os heróis do povo brasileiro. E sobre o caso da Marielle, sobre a morte da vereadora, ele começou comentando, né, aquela parte padrão. Ela é uma vítima, né, isso não pode acontecer, né, é uma fatalidade. Mas eles não demoram muito para começar a seguir na sua parte do discurso. Mas infelizmente ela defendia bandido, né, dos direitos humanos. Por quê? Porque era de partido de esquerda. E eu nem considero partido de esquerda como partido. É só um bando de baderneiro. Essa é a ideia dos caras. Eles pensam dessa forma da esquerda. Primeiramente a tática é generalizar tudo de ruim da esquerda, né, e usar esse tipo de discurso, de argumento aí para justificar que eles odeiam a esquerda e que você também deva odiar. Se eles defendem bandido, o bandido te oferece algum perigo, então você também tem que odiar quem defende os bandidos. Mas é ele que está dizendo que a esquerda defende bandido. Cidadão X, mas os direitos humanos, seu retardado, os direitos humanos foram feitos para você também. Agora, se é distorcido aqui no Brasil, você que tinha que estar atrás para resolver esse negócio. Você que tinha que estar batendo o pé, não reclamando. Você que tinha que correr atrás dos direitos humanos para defender o seu lado, não o lado dos bandidos. Mas isso aí eu já falei em outro vídeo aí. Então o Feliciano continua no seu discursinho hipócrita, né, para convencer e lavar o cérebro das pessoas que estão assistindo, e ele vem cheio daqueles valores cristãos, né, cheio de moral, cheio de ética, a família tradicional brasileira. Ele é o representante, um ídolo, um herói. Família tradicional, né, a gente fala muito de heterossexualidade, né? Evangélico não bate muito com homossexualidade, questão de gênero. E tem muito desses pastores aí, né, esses falsos hipócritas, que eles mordem a fronha, cara. Morde a fronha. É tudo um bando de bichona, mano. Mas eles não assumem. Não assumem porque perante seus fiéis ele tem que ser o macho. Né? Mas não, você tá ligado que não vai. Eu não estou insinuando que esse ou aquele é viado, que esse ou aquele é homossexual, nada contra. Mas eles pregam uma coisa e fazem outra, no escuro, nos bastidores lá, com seus garotinhos de programa e tal.
E se tem alguém que pode falar com propriedade sobre homossexualidade no meio dessas lideranças religiosas, celebridades políticas, é o Frota. O Alexandre Fruta lá, o Frota. Né? O Frota, ele conhece bem de viado aqui no Brasil. Outro cara, ícone da direita, da moral, da família tradicional brasileira, ele conhece bem de viado. E ele já andou insinuando que alguns pastores aí não eram tudo isso, né, mano? É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante 2 anos. E... sei lá, não foi eu que falei, né? Esse bagulho de relação gay aí, Frota, pastor, ó. E na visão medíocre desse falso cristão, dessas lideranças religiosas aí, eles entendem que se você é inimigo político ou tem uma posição contrária deles, você deve ser considerado de esquerda, e como é de esquerda, você deve ser exterminado. Você não merece respeito, você não merece tolerância. Não, eu até admito que os caras pensem assim na esquerda, sabia? Porque aí dá liberdade pra gente pensar as mesmas coisas sobre eles. Eu odeio liderança religiosa na política, eu odeio essa direita burguesa, eu odeio a elite comandando o povo humilde. Então a gente tem que exterminar esses caras. E nada mais justo que eles também pensem a mesma coisa da gente. Então quando você vê esses pastores da política falando sobre a esquerda, é isso. Ele está disseminando lá o seu discurso de ódio, mas também dá moral para a gente falar o nosso discurso de ódio contra eles, né, bem abertamente, que fique bem claro isso. Esses caras têm que ser exterminados. Esses caras não podem ter nenhum tipo de participação na vida política e nem social desse país. De nenhuma nação, de nenhuma sociedade. Pô, na real, cara, eu nem me incomodo, né, com esse tipo de babaquice. Acabei de alertar você sobre isso daí, né. Só justifica a gente também ser, né, bem radical contra eles, assim como eles acham que são contra a gente. Mas é que pegou mal o contexto da situação e da piada. Porque a tal da Marielle, e eu tive acesso às fotos e alguns autos da perícia sobre a morte dela, ela levou uns disparos na cabeça. E ele insinua na piada que esquerdista demora 1 semana para morrer porque a bala demora para achar o cérebro. Como é que você tá vendo o caso Marielle? Bom, Boa. como ser humano, como pai, como cidadão brasileiro, é lamentável a morte da Mariana. Eu tô falando como líder política, não. Ela é A líder questão, política ela- do quê? 45 mil votos. Do quê? De quem? Qual é o Ela, partido ela dela? foi eleita pelo Pessoal. povo, Ah, o pessoal. ela Pessoal é era da partido político? comissão, Não sei ela que era da comissão que Pessoal investigava é partido a- político. Quando você pega a esquerda, o cérebro de um esquerdista é o tamanho de uma ervilha, né? Até há pouco tempo atrás, que deram um tiro na cabeça de um esquerdista no Rio de Janeiro, levou 1 semana para morrer porque a bala não achava o cérebro da pessoa. Até há pouco tempo atrás, que deram um tiro na cabeça de um esquerdista no Rio de Janeiro, levou 1 semana para morrer porque a bala não achava o cérebro da pessoa. Quer dizer, né, cara, dentro da ironia dele, ele quer insinuar que o esquerdista não tem cérebro. Então a bala demorou para achar o cérebro e aí ele demorou para morrer. Você falar isso dentro do contexto onde uma vereadora de um partido de esquerda, né, tomou um monte de tiro na cabeça, eu acho que no mínimo é muito de mau gosto. Não seria de mau gosto nem uma piada, né, de humor negro, né, e eu não estou querendo aqui ser racista, né? Humor negro não tem nada a ver com humor branco, tá? Humor negro é quando você faz essas piadas de morte aí, em situações meio indelicadas, desconfortáveis para outras pessoas. E aí o babaca faz, né, essa piada nesse contexto e ele se sente livre para dar risada disso, né, falar para as outras pessoas. Eu acho que não vale quando você prega que você é um cristão. Né, os valores tradicionais do cristianismo, os valores tradicionais da família brasileira, né, porque a família brasileira não está aqui para dar tiro, né, covardemente na cabeça de pessoa inocente. A família tradicional brasileira não consiste em ficar dando risada da morte de outras pessoas. É diferente do Bolsonaro, o outro cara que está muito ligado a esses evangélicos aí, né, que vivia pregando que é contra bandido, contra crime, né, que coitado da população que está sofrendo na mão dos criminosos, e aí vem os criminosos, matam a vereadora e o Bolsonaro não se manifesta. Eu achei que mesmo sendo hipócrita como ele é, que ele iria chegar lá e falar assim, não, tá errado, né? Bandido tem que ser preso, bandido tem que ser exterminado mesmo, tem que ver quem matou a vereadora e arrebentar esses caras. Mas o silêncio dele foi constrangedor, cara, para quem vota nele. Ele poderia ter se manifestado hipocritamente de qualquer forma, né, falando contra o crime, continuar com seu discursinho mentiroso, de que ele combate o crime. Mas quando ele não se manifesta, né, contra a morte da vereadora, independente da posição política dela, ela não merecia morrer daquela forma. Eu penso assim. Tem muito político safado que está aí que merecia morrer.
bem mais do que ela. Né, com as suas malas de dinheiro, com seus esquemas que ficam aí oprimindo o povo, detonando o patrimônio público, né, pouco se lixando com a justiça, dando risada de você. Esses mereciam a morte, sim, mas mereciam a morte, né, pelo próprio povo, não por bandidos. Bandido é bandido, matou ela lá escondidinho e tal, no esqueminha, então é bandido. Então o Bolsonaro deveria ter se manifestado contra os bandidos, mas não. Né, e os evangélicos também não se manifestaram contra. Eles ficam fazendo aquelas piadas e insinuando. Já era esquerdista, então dane-se, merece isso mesmo. Essa é a mente desses caras aí. Mas não dá pra você esperar outra coisa desses falsos líderes religiosos, né, de mente limitada. Eles não são burros, cara. Preste atenção, esses caras não são burros. Eles são muito inteligentes. Eles têm um poder de influência muito superior à grande maioria do povo. E por isso que eles sempre têm aquelas técnicas de imposição de voz, de estar sempre no altar, em elevação, sempre simular uma superioridade intelectual, treinam muito a oratória, a argumentação, a articulação de palavras, a entonação com a qual eles abordam os seus fiéis, as pessoas que os seguem. A ideia é dominar você, é se mostrar superior a você para que você o siga, que você dê atenção a ele, que você acredite nele. Ele quer se colocar como um líder natural, mesmo que seja tudo artificial, fingido, treinado. Ele faz isso para ter um monte de fiéis que fazem exatamente o que eles querem. E esses caras são um perigo na política. Você viu pela postura do Feliciano, né, em se tratando da morte da vereadora, que é ridículo a mente real desses caras. O que eles realmente querem, o que eles pensam. Mas para o povo tem aquele discursinho, né, todo padrãozinho da lavagem cerebral do pastor. Esses caras não podem participar da vida política desse país. Infelizmente deram espaço para eles aí, agora eles estão tentando impor nessa lavagem cerebral para todo o povo, o que é um perigo. Mas a gente vai exterminar esses caras aí. Assim como eles querem exterminar outras pessoas e justificam o seu ódio só porque uma pessoa é de posição política contrária deles, dá legitimidade para a gente odiar eles e arrebentar esses caras quando for necessário, quando surgir a oportunidade. Esses caras não merecem atenção, não merecem seguidores, não merecem ser líder de ninguém. Então eu gosto de zoar eles também, né? Eu não tenho pegado muito pesado com esse tipo de gente aí, porque o YouTube alega que eu tenho um discurso de ódio. Mas é ódio mesmo. Se os caras têm ódio contra a gente, por que a gente não pode ter ódio contra eles? Eles que não deveriam, né? Com o seu falso moralismo cristão. Eu não tô nem aí com esse negócio de moralismo cristão. Eu odeio esses filha da puta mesmo. Tem que arrebentar esses caras. Tem que parar de seguir, parar de acreditar neles. Mas é difícil, né? Você fazer até piada com esses caras, sabe por quê? Porque o cérebro em decomposição dessa galera que segue a direita, que segue esses políticos evangélicos falsos, hipócritas, que segue esses heróis moralistas, né, do discurso anti-esquerda, é difícil falar ou articular com eles, argumentar, porque o cérebro está em decomposição. Então tem, né, uma certa dificuldade de assimilar o que você está falando, mesmo você desenhando para eles. É complicado, cara. Então é melhor você falar com ódio, palavrões, que é na mesma linguagem da deles, né? Porque aí ele vai entender. Ele precisa que você seja um inimigo dele. Não que você seja superior intelectual, não que você seja uma liderança natural, não que você esteja defendendo até a causa que lá na frente vai beneficiar ele como povo humilde, oprimido que ele é. Mas não, ele acha que ele não é. Ele acha que ele é diferente de você, ele te odeia e ele vai seguir os seus líderes, vai seguir os seus chefes, os seus donos, os seus heróis. E aí eu fico zoando esses caras, tem gente que entende, não entende as piadas que eu faço, as críticas, o meu discurso de ódio contra eles. E eu lembro que esse Feliciano, ele fez 2 negócios cabulosos na época que ele salvou o Temer, né? Porque ele voltou para salvar o Temer. E muitos dos fiéis das igrejas ficavam atentos, né, à posição dos seus pastores lá diante do palanque, né, para ver se a votação ia liberar o processo de investigação contra o Temer ou não. Não era nem impeachment, era só para investigar. Nem investigar eles não deixaram. E aí o Feliciano, na primeira, ele falou assim: não, meus seguidores querem que o Temer seja julgado pelo Moro. Então eu vou salvar ele aqui agora, porque quando ele... Mano, tem gente que acredita nesses caras. Não, é sério, olha aí. Não, total de votos, 100 votos não. Deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, eu perguntei aos meus seguidores quem que eles gostariam que investigasse Temer. Se era o Supremo Tribunal Federal ou se era o juiz Sérgio Moro. Pediram Moro. E para o juiz Sérgio Moro julgá-lo só em 1 de janeiro de 2019. Por isso eu voto com o relator.
E na segunda, ele foi mais ridículo ainda, né? Porque quando ele fala que, tipo, dane-se, né? A justificativa pra estar salvando o Temer, eu tô combatendo a esquerda. Não tinha nada a ver com processo, com relatório, não tinha nada. Muitos deles nem se argumentaram dessa forma aí. Mas ele foi muito claro, tipo, dane-se qualquer coisa aqui, as provas, o processo, a investigação, se o Temer é corrupto ou não. Eu tô aqui combatendo a esquerda, eu sou um herói. Ah, mano, puta, que lixo. Marco Feliciano. Senhor presidente, quem tem visão política não tem visão míope, não enxerga apenas o momento e sim o futuro. Todos nós sabemos que a queda do presidente hoje seria a volta do PT e a volta da esquerda. Que as viúvas do PT chorem para lá. Digo sim ao relatório do nosso sábio relatório. Pois é, YouTube. Esse vídeo aqui ficou como um discurso de ódio. Mas eu espero que você também tire os discursos desses pastores aí com seu ódio disfarçado contra o povo aí. Então você tem que tirar todos esses discursinhos de evangélico no YouTube. É tudo discurso de ódio frustrado, dissimulado pra gente não perceber. Eles odeiam o povo. O povo é só uma fonte, uma ferramenta a ser explorada para bancar os seus status de luxo, seus jatinhos, suas mansões, seus carros, suas mulheres, seus garotos de programa. É tudo um bando de safado, hipócrita, fingido. Aqui é o Cidadão X. Vídeo restrito, mano. Na seta, na seta.